Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Bem-vindo a mais um vídeo do canal de Fácil Entendimento, tá? Não esqueça de deixar o seu like, de seguir o canal, de ativar as notificações para que você receba as notificações de quando chegar vídeos mais novos, tá bom? De Fácil Entendimento é o canal aonde eu e você vamos falar da Bíblia Sagrada de uma maneira fácil de entender. Aonde muitos hoje em dia estão colocando um balaio do gato, estão colocando algo na sua cabeça, estão fazendo uma exegese do jeito que eles querem colocar. Pegam a Bíblia e colocam os seus pensamentos na palavra de Deus e lançam para vocês. É isso que nós devemos combater hoje. Muitas dessas pessoas estão trazendo heresias para a igreja e muitas dessas pessoas, tá, desses pregadores que não levam a palavra de Deus a sério, estão fazendo com que muitas pessoas, tá, elas caem no buraco. Isso não pode. Muitos deixem de seguir a palavra de Deus por causa de escândalos, por causa de coisas que falam, de que fazem. Mas vamos lá. Quero trazer para você hoje aqui, coisa rápida, simples, tá? Sobre pregação expositiva, tá bom? Você pregador, você ministro da palavra de Deus, sobre pregação expositiva. 3 pontos sobre a pregação expositiva. Primeiro, você tem que ler o texto, lógico. Não tem como eu pregar se eu não ler. Como eu vou ensinar, tá? Se eu também não sentei para aprender. Então entenda isso, tá? Primeiro, ler o texto. Lê o texto várias vezes, faça anotações e leia o texto até você enjoar mesmo, tá? Faça anotações tanto na sua Bíblia quanto num caderno separado, bloco de anotações, no seu celular, no seu tablet, aonde você quiser, porém você tem que ler a palavra de Deus, tá bom? Pregador, preste bem atenção, leia a palavra de Deus, tá? Ler o texto que você vai pregar, lógico, né? Lógico que vem através de oração, consagração, e Deus vai mostrar para você o que falar ao povo, tá? Primeiro, lê o texto, tá? Lê o texto, seja fiel a esse texto. Segundo, aplicar o texto. Segundo é explicar o texto, tá? Fazer uma exegese do texto. O que é isso, irmão Eduardo? O que é isso? É você ler o texto várias vezes, fez anotações, é você extrair do texto o que realmente o texto está falando, para você poder lançar para as pessoas, entendeu? Você vai fazer uma exegese. Então, o segundo é explicar o texto. Você vai ler o texto, como muitos faziam nas sinagogas, ali explicar o texto agora àquele povo. Vou explicar o texto. Aí eu imagino, eu pego um texto, tá, de João 3,16 e vou explicar o porquê Deus amou o mundo de tal maneira. Entendeu? Agora eu vou explicar qual foi o motivo. Eu vou explicar por que Deus amou o mundo de tal maneira. O porquê Deus deu seu Filho unigênito para morrer pelas nossas vidas. Eu vou extrair do texto todo o conteúdo, irmão. Cave o texto, porque um simples versículo, irmão, você tem coisas para falar para esse povo, tá? Eu creio que o Espírito Santo vai te dar sabedoria e graça. Então explica, extraia, faça a exegese desse texto e explica ao povo o texto que você leu, tá? Não adianta eu ler um texto e ir pregar lá no Cafundé do Judas. Não adianta eu pregar João 13,16 e ir lá para as muralhas de Jericó. Entenda uma coisa, tá? Se você casar ali tudo certinho, não for uma heresia, presta bem atenção. Então você lê o texto, faz anotações, você explica o texto, faz uma exegese dele, cava mesmo, aprofunda no texto, porque isso é maravilhoso. A Bíblia Sagrada, meu querido, é um poço fundo e a água é boa, tá? Entenda muito bem isso. Depois que você fazer isso, explicar o texto para as pessoas, o que você leu, você vai aplicar esse texto agora na vida das pessoas. E lógico, primeiramente para nós, tá? Não adianta eu pregar e não viver. Então, você vai aplicar o texto na vida das pessoas.
Na vida cotidiana, no que elas estão passando, lógico que você não vai saber o que as pessoas estão passando, mas quando você está debaixo de oração, jejum, tá? De consagração, leitura da palavra, fiel à palavra de Deus, Deus vai falar o coração daquela pessoa sem mesmo você conhecê-la. Esse Deus é o Deus que nós servimos, esse é um Deus maravilhoso. A palavra de Deus é fiel, ela não erra, ela não falha, ela não volta vazia. Entenda isso, tá? Então seja fiel, primeiro, ler o texto, segundo, explicar o texto e terceiro, aplicar o texto, tá, pregador? Tá? Ministros da palavra de Deus, ministras também, tá bom? 3 coisinhas que se você seguir, você vai ver Deus trabalhando na sua vida. Lógico, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de consagrar em nenhum momento. Esse Deus é maravilhoso e Deus vai te usar grandemente, tá? Ao contrário, agora que eu peço para vocês ficarem vigilantes, é a exegese, tá? A exegese, você não vai extrair do texto o que realmente está no texto, mas você vai colocar algo seu, ser humano, no texto e levar para as pessoas. Esse é o maior erro. É o que muitos estão fazendo hoje. Pegam um texto, tá? Eles até leem o texto, eles até explicam o texto, mas na hora de aplicar eles fazem uma exegese. Eles colocam, eu acho que o texto está dizendo isso, eu acho que o texto tem que falar isso. Entendeu como que é? Então, seja fiel à palavra de Deus, tá? Isso é um vídeo curto para que eu e você entendamos tudo isso. Então vigie com essas pessoas que estão subindo no altar, que estão pregando aí, colocando as suas ideias na palavra de Deus, ao invés de colocar a palavra de Deus no seu coração. Lembre, exegese, tá? Ela vem da Bíblia para a nossa mente. Exegese, ela vem da nossa mente para a Bíblia. Eu prefiro ficar com a pregação expositiva, eu prefiro ficar com a exegese do texto, porque a palavra de Deus ela é fiel, justa e verdadeira, tá? E o único caminho para nós, para mim e para você, é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E eu só vou ter fé, tá? Se eu ler, se eu ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, que Deus venha te abençoar grandemente. Compartilhe esse vídeo para pessoas e pessoas. Pode compartilhar onde você quiser esse vídeo, desde que esta palavra chegue aos corações de muitas pessoas. Que Deus abençoe, fica na paz e segue nós, não esqueça. Deixa o like, seguir nosso canal, ativar as notificações e Deus vai te abençoar grandemente. Fica na paz e até a próxima.